Olá pessoal, como é que vocês vão? Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu queria conversar com vocês um pouco, né? Falando sobre o batismo de Jesus, porque pelo que eu vi tem muita confusão, né? Uma mal visão do que foi o batismo de Jesus. Sempre que a gente questiona sobre o batismo de Jesus, o que mais as pessoas dizem é o seguinte, que ele deixou o batismo como exemplo para nós, né? Um exemplo a ser seguido. Será que era isso? Bom, posto isso é o que a gente vê se era isso mesmo, tá? Então eu vou colocar aqui alguns capítulos, alguns versículos das Escrituras, né? Para a gente avaliar se de fato era isso, né? Eu creio que não, né? Mas, vamos lá, tá? Então, no primeiro momento, nós vamos ler em Gênesis capítulo 14, versos 18, né? Sobre Melquisedeque, né? Então as Escrituras dizem assim, que quando Abraão voltava da matança dos reis, né? Que Abraão tinha feito guerra com 5 reis para livrar o seu sobrinho Jó, então saiu ao encontro de Abraão Melquisedeque. Melquisedeque, ele era sacerdote, entendeu? Do Deus Altíssimo. E esse Melquisedeque, ele trouxe pão e vinho e apresentou para Abraão. Ele deu a Abraão pão e vinho. Bom, por que eu estou falando voltando lá atrás? Porque isso é importante entender, para você entender o batismo de Jesus. Por quê? Porque ali quando Melquisedeque chega com pão e vinho e entrega a Abraão, ali ele já está definindo uma ordem, né? Que é a ordem que depois, lá na frente, vocês vão entender, né? Então ele entrega o pão e vinho a Abraão. Aí você já imagina o que é o pão e vinho. Ali é o pão e vinho significando o corpo e o sangue de Cristo que havia de ser derramado. Então Melquisedeque é uma figura que se apresenta como se fosse Cristo. É uma prefiguração de Cristo, tá? Então até aqui vocês entenderam, tá? Agora, o interessante é o seguinte, que vocês vão ver que quando Jesus Cristo ele chega diante de João Batista para ser batizado, entendeu? Então João Batista fala o seguinte: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, antes disso, João Batista já tinha feito falado a seguinte frase, né? Que após ele viria aquele qual ele não era digno de desatar as suas alparcas, né? Então, o que acontece? Quando Jesus Cristo chega e diz isso para João Batista, inspirado pelo Espírito Santo, ele vê Jesus Cristo se aproximar e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá? E aí ele fala para Jesus Cristo o seguinte: não, eu nem sou digno, né? Você que deveria me batizar. Aí Jesus Cristo disse: não, deixai por enquanto para se cumprir toda a justiça. Qual é a justiça que Jesus Cristo está falando? Jesus Cristo está falando da justiça que havia na lei, tá? E na lei, todo sacerdote que na consagração do sacerdote, né? Tinha que Moisés pegar, primeiramente, ou um outro sacerdote pegar e purificar essa pessoa pelas águas. Isso está em Êxodo 29, versos 4, que se trata da consagração do sacerdote. Então, quando Levi, por exemplo, a tribo de Levi chegou a Arão, foi consagrado a sacerdote, primeiramente, então ele teria que passar pelas águas, né? Então ele lavava ele quanto à purificação do corpo, né? Isso está em Êxodo 29, 4, que Arão, ele tinha que se passar. Pois bem, Jesus Cristo, agora, quando ele aparece ali, como eu falei, que ele se apresenta no Rio Jordão para ser batizado, ele vai cumprir exatamente isto que era da lei. Ele vai passar pelas águas, se oferecendo a si mesmo, entendeu? Como um sacerdote, segundo a linha de Melquisedeque, que já foi lido lá, que está em Gênesis capítulo 14, versos 18, tá? A qual eu li sobre Abraão e sobre o pão e sobre o vinho. Então Jesus Cristo ali está cumprindo isto, né? Que segundo a lei,
ele teria que passar, mesmo sendo um sacerdote, vindo segundo a ordem de Melquisedeque, ele tinha que cumprir a lei levítica. E a lei levítica determinava que a consagração de um sacerdote era necessária a purificação quanto à purificação da carne, ou seja, passar pelas águas. Então Jesus Cristo cumpriu essa justiça e passou pelas águas. Tá? E toda esta situação aqui colocada vai nos dar a entender que Jesus Cristo, o batismo de Jesus Cristo não é o mesmo batismo dos cristãos, tá? Depois você vai entender isso, nós vamos entrar nessa questão. Então o batismo de Jesus Cristo era em cumprimento da lei, para cumprir toda a lei. E ali, embora que Jesus Cristo é sempre bom lembrar, que Jesus Cristo ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado, né? Nesta mesma situação, Jesus Cristo nasceu sobre a lei, viveu sobre a lei e cumpriu toda a lei. Tanto é que ele diz que nenhum tio da lei seria tirado. Então ele já vinha cumprindo a lei e ali ele foi passar pelas águas para seguir a ordem de Melquisedeque, cumprindo a lei levítica. Tá? Então o que acontece? Só que as pessoas não entenderam esse significado, né? Que Jesus estava cumprindo a lei. Então eles não entenderam. Aí vai aparecer, por exemplo, no capítulo Mateus 12, 1 a 5, que é o sábado, né? Que era um dia de sábado. E as pessoas, por exemplo, criticavam Jesus porque eles andando no caminho, tá? Então os discípulos dele pegavam as espigas provavelmente de trigo, né? Na beirada do caminho, né? E era um dia de sábado. E eles debulhavam com as mãos, né?